Irmão, minha irmã, indiscutivelmente, uma das coisas que mais nos causa admiração e nos faz interrogar muitas vezes é a questão da desigualdade social. Estas desigualdades sociais que muitas vezes nós vemos estampados de forma aberta. Algumas pessoas perguntam se é efeito de uma lei natural, se Deus então já determinou todas essas desigualdades. E nós observamos que, como em nós existe o patrimônio chamado livre-arbítrio, nossas ações nem sempre correspondem àquelas que Deus permite ou deseja que seja, a princípio. Mas dando-nos este livre-arbítrio, nós nos autorizamos a tomar medidas tais e quais e até imaginarmos de que somos superiores a outros, porque em algumas situações detemos maiores patrimônios materiais, temos mais riquezas. No entanto, os espíritos são desigualdades naturalmente no que diz respeito à sua evolução espiritual. A questão de nós nos considerarmos superiores nem sempre é por causa da diferença, da desigualdade da riqueza, mas porque nós simplesmente, como orgulhosos e prepotentes, nos imaginamos superiores quando às vezes estamos espiritualmente em condição inferior àquele que nós imaginamos que é inferior por não ser portador da mesma riqueza, das mesmas condições socioeconômicas que nós somos. Por isso nós recorremos sempre ao Livro dos Espíritos, a obras da doutrina espírita, para ouvirmos dos amigos espirituais orientação a esse respeito. E hoje nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos, o livro 3º, capítulo 9, Lei de Igualdade, e vamos ver sobre desigualdades sociais, questão 806, a seguinte pergunta e resposta. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E a resposta dada a Allan Kardec pelos Espíritos é a seguinte: não, ela é obra do homem e não de Deus. Aí Allan Kardec faz uma subpergunta: essa desigualdade desaparecerá um dia? E a resposta foi essa: de eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia não haver de diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito, não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então observemos bem. Primeiro, nós temos que ver essa diferença que nós estamos falando aqui na desigualdade social, não da desigualdade da riqueza propriamente. Porque, como ele diz que tudo vai ficar em razão, a diferença que vai existir é a diferença de méritos, é claro que no que diz respeito à diferença de méritos, a competência, a inteligência, a capacidade do espírito em si pode fazer com que uns progridam mais rapidamente do que outros no aspecto do ter, mas não deve desenvolver esse orgulho de superioridade, de achar que os outros são inferiores, e muitas vezes nesse pensamento há uma manifestação clara de humilhação com relação aos irmãos. Nós todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e por isso devemos considerar sempre que a nossa origem é a mesma e que o nosso destino também será o mesmo. Embora inicialmente as diferenças existam em alguns setores, em algumas situações, mas como espíritos nós não devemos fazer exatamente essa diferença com relação aos nossos irmãos, humilhando-os e achando que nós somos superiores. Porque na questão das riquezas nós poderemos ter a superioridade. E até mesmo nem sempre obtido com de respeito ao mérito. Às vezes vem pela desonestidade, vem pela astúcia e não pela verdadeira competência. Mas nós continuamos aqui na questão 807, Allan Kardec perguntou: que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Resposta: estes merecem o anátema,
ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Ora, nós já vimos e vemos constantemente, mas, por exemplo, aqui no nosso país, na época da escravidão, isso dizemos a escravidão oficializada, a escravidão mais clara, vamos dizer assim, porque de certa forma a escravidão ainda existe por aí. Existe a escravidão em fazendas, nós sabemos disso, aqui no nosso país, em estados, que pessoas são tratadas realmente na condição de escravos, infelizmente existe. Mas vamos considerar aqui que realmente nós não temos esse direito de escravizar, de humilhar os nossos irmãos. No que diz respeito até às diferenças das riquezas, nós poderemos, por termos riquezas, por termos mais bens materiais, por sermos financeiramente melhores, vamos dizer assim, nós podemos até utilizar dos trabalhos dos nossos irmãos que têm menos, mas no sentido de quê? De valorizarmos. Eles valorizam a questão de nossas posses, de termos mais, e nós valorizamos a sua condição de pessoas competentes para realizar determinado trabalho. Então pode existir nesse sistema de troca a questão do trabalho e o salário, e que deve ser feito de maneira digna, ou seja, de maneira justa. Eu pagar o que realmente seja devido àquela pessoa e não, por exemplo, eu explorar alguém porque tem uma condição social melhor, uma condição financeira. Então, meus irmãos, nós deixamos para reflexão, porque essas diferenças não são diferenças impostas, vamos dizer assim, por Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio, são diferenças criadas por nós, pela nossa condição ainda de ignorância espiritual. Mas vamos, em outra oportunidade, falar também sobre a questão da desigualdade da riqueza, que não é a mesma coisa e a manifestação dessa diferença. Muita paz, que Deus nos abençoe.